Fala galera ligada aqui no canal Expresso, terminou agorinha no Mineirão, Vasco consegue arrancar um empate aí com o Cruzeiro. O jogo como um todo, um jogo maduro do Vasco, vou falar mais dessa partida, mas depois que você deixar o like, se inscrever, compartilhar, falar com seus amigos que o Alex do Expresso já tá com um pós-jogo no ar. Então galera, o Vasco fez uma partida hoje muito interessante no ponto de vista de controle de jogo. É até difícil pro vascaíno hoje ver o Vasco tendo controle de um jogo ou de momentos de um jogo, porque normalmente o Vasco, principalmente nessas últimas partidas contra Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras, o Vasco não teve esse controle de jogo que teve hoje. O Rafael Paiva escalou um time perto do que eu considero o ideal, mas não ainda o ideal. Por que eu considero perto do ideal? Ele colocou dois caras no meio campo com três, só com três jogadores, não gosto dessa formação, mas perto do que eu entendo que se ele for fazer tem que ser feito de pegada. Ele bota o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, dois caras de proteção, não são dois caras que agridem o adversário, são dois caras que protegem o sistema defensivo. Ele solta o Coutinho, entra com o Coutinho hoje no lugar do Paê de titular, mas mantém, aí que é o meu ponto de vista, que ainda tem um pouco de falha, ainda mantém os três atacantes, com David, Emerson Rodrigues e Verratti. O Vasco hoje teve o controle do jogo, porque não sofreu tanto contra um Cruzeiro, também um pouco de ressaca da classificação ainda da Sul-Americana. Porque ele teve proteção na entrada da área. O Sforza, quando era o titular no lugar do Matheus Carvalho, num esquema ainda com o Paê jogando, o Vasco ficava muito vulnerável na entrada da área. Todos os adversários que enfrentavam o Vasco, se tivessem qualidade ali para sair tocando, e era caso de Atlético Paranaense, de Flamengo e de Palmeiras, eles faziam o que queriam na entrada da área, trocando bola, virando bola, jogando nas costas dos laterais, nas costas dos zagueiros, e hoje o Vasco não sofreu por isso. Porque o Vasco teve dois caras de contenção, uma linha de quatro com Piton, com o Léo, com o João Vitor e com o Puma, fazendo ali uma contenção também do sistema defensivo, e o Hugo Moura e o Matheus Carvalho na pegada do meio campo. E o Coutinho livre. O Coutinho mesmo livre, ele mostrando um pouco mais de desenvoltura hoje, ele conseguiu ainda dar uma sustentação também no sistema defensivo, se movimentando, ajudando a preencher os espaços. Ele em relação ao Paê, o Coutinho ajuda mais a marcar, ele tem mais pegada que o Paê, até porque é mais novo também. O que falta no Coutinho hoje é ritmo de jogo. Ele encontrando o ritmo de jogo, ele naturalmente vai ser o titular desse time, talvez com o Paê na reserva. Então o meu único questionamento desse jogo de hoje foi realmente os três atacantes. Que o Vasco perde em volume no meio campo, não perde em pegada, perde em volume porque ficam com três caras na frente. Uma pena a contusão do David no início do jogo, porque o Vasco perde uma opção boa para um esquema 4-4-2. Eu insisto em dizer que o David é mais um segundo atacante finalizador, que abre espaço, que briga para proteger a bola no ataque, que faz tabela com seu companheiro de ataque, do que um ponta. Ele é mais um segundo atacante do que um ponta. E ele saindo contundido, logo aos 15 minutos, 20 minutos, entra o Jean Davi. O Jean Davi é mais um ponta de origem. Ele, apesar de vir também pelo meio, ele é mais um ponta do que o David. Então o Vasco acabou crescendo, porque o Vasco ganhou amplitude. O Emerson Rodrigues, claro, pela esquerda fazendo o papel ali que é a função dele, fazendo a profundidade, dando a profundidade que o Vasco precisa, e o David e o Jean Davi pelo lado dele fazendo o que o David não fazia, que o David era mais caindo pelo meio ali, mais parado ali dentro da área, se movimentando e pegando. Se vocês repararem, os melhores momentos do David são recebendo dentro da área, girando rápido e fazendo gol ou dando passe. Ele não é um cara de arrastar, ele não é um cara de sair dando corte e correndo pela ponta, ele é um cara mais de meio, de proteger centro da área ali, no máximo saindo um pouco da área ali, fazendo uma parede pro companheiro. Então, ele funciona com o Verratti, para mim, no meu ponto de vista, melhor num 4-4-2. Saindo o David, que para mim não estava encaixando no esquema de hoje, entrando o Jean Davi, para mim o Vasco encaixou melhor. Há males que vem para bem, por mais que a gente não queira o David contundido, é menos uma opção, há males que vem para bem, e o Vasco conseguiu jogar bem, melhor com o Jean Davi do que com o David. E o Vasco consegue ter o controle do jogo, primeiro tempo com algumas finalizações, levando até mais perigo do que o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro um pouco desinteressado, poupando o Matheus Pereira. Mais uma vez o Matheus Pereira não jogando contra o Vasco. Então o Vasco consegue abrir o placar num escanteio, com o cruzamento que o Puma Rodrigues, que fez uma boa partida hoje também, chuta, a bola vai pererecando, cai no pé do Hugo Moura, que finaliza, defesaça do Cássio, no rebote, sem estar impedido, o Verratti faz o gol do Vasco no primeiro tempo. Primeiro tempo que não teve grandes oportunidades, mas que o Vasco teve mais do que o Cruzeiro. Teve mais controle do jogo do que o Cruzeiro. E no segundo tempo, naturalmente, o Cruzeiro ia vir com tudo. Ia botar os atacantes de meia, de volantes, e os zagueiros de volante, ia fazer o Vasco ser
apertado. E o Vasco não foi. O Vasco, mesmo perdendo, mesmo ganhando o jogo, o Cruzeiro tendo que sair para o ataque, o Vasco continuou trocando com o Cruzeiro. Jogando, não melhor, mas igualando o jogo com o Cruzeiro, tendo momentos de controle do jogo. O Vasco teve momentos de controle do jogo de hoje, que não tinha em momento nenhum, principalmente nos últimos jogos. O Vasco teve controle do jogo, o Vasco soube trabalhar a bola. O Vasco, o Jean Davi e o Emerson Rodrigues deram profundidade para o Vasco, deram trabalho para a defesa do Cruzeiro, que não ia com tudo, porque os dois nas costas deles era muito perigoso o Vasco fazer de repente até um segundo gol, mas numa infelicidade, numa jogada do Barreal ali, de uma cobrança de escanteio ensaiada, o Zé Ivaldo, que adora fazer gol contra o Vasco, ele vai para a área e ele cai nas costas do nosso pior defensor em relação a pegada, em relação à bola cruzada, que é o Piton. Ele vai, se vocês perceberem, o escanteio é cobrado para trás, o Barreal recebe e ele dá uma andadinha para trás, eu não sei se é o rebote do escanteio, o Zé Ivaldo dá uma andadinha para trás, cai nas costas do Piton e cabeceia muito mais alto, muito mais força do que o Piton, lá no ângulo superior direito do Léo Jardim, indefensável. O Léo Jardim não teve culpa nenhuma do gol, e o Cruzeiro empata um jogo que não parecia que queria, não parecia que estava no gás para empatar, era um jogo meio morno do Cruzeiro até então, e o Vasco continuou jogando, tentando, teve até mais ímpeto ofensivo depois que sofreu o gol de empate, parecia que o Vasco estava mais incomodado com o empate do que o Cruzeiro, mas aí um lance que poderia modificar completamente o jogo foi o lance do Matheus Cocão, que entra por cima da bola, né? Eu não acho nem que foi uma jogada maldosa, ele quis pegar a bola, foi uma dividida para mim de jogo, mas ele deu margem para a interpretação do árbitro, acaba sendo expulso numa jogada ali no meio campo com o Matheus Pereira, com o Matheus Henrique, na verdade, e o Vasco ficando com a menos aos 32, até aí já tinham entrado no Vasco o Sforza no lugar do Hugo Moura, e o Vasco não perdeu, e o Paulo Henrique no lugar do Felipe Coutinho, e com isso o Vasco não perdeu o ímpeto também, o Vasco continuou atacando, só perdeu um pouco, no meu ponto de vista, a entrada da área, a marcação da entrada da área, porque a saída do Hugo Moura para a entrada do Sforza, o Sforza não tem a noção que o Hugo Moura tem de proteção da entrada da área, então o Vasco pecou um pouco nisso aí, perdeu um pouco a marcação, o Sforza saindo mais para jogar, deu mais liberdade para o Cruzeiro chutar de fora da área, mas também nada com perigos absurdos, assim, o Cruzeiro também não estava muito inspirado hoje, mas a expulsão do Matheus Carvalho chamou mais ainda o Cruzeiro para cima, entra o Galdames no lugar do Jean Davi para a gente tentar igualar ali o meio campo de alguma forma, o Vasco perde um cara de ataque, e fica o Verrete isoladão com o Emerson Rodrigues no ataque, Emerson Rodrigues recompondo que nem um maluco ali pelo lado esquerdo de defesa, para tentar ajudar o Piton, e o Vasco vai segurando o empate até os 48 aí, quando o Cruzeiro dá aquele sufoco final. Aí o Cruzeiro emenda umas 4, 5 finalizações com perigo aí a partir dos 48 minutos do segundo tempo, que não retrata o jogo como foi como um todo, porque o Cruzeiro não amassou o Vasco, o Cruzeiro não teve o domínio total de jogo contra o Vasco. A gente for pegar as estatísticas aqui, ó, 55 de posse de bola para o Cruzeiro contra 45, vamos pegar as finalizações, 11 do Vasco, 15 do Cruzeiro, no gol 6-4 para o Cruzeiro, então para fora 8-5 para o Cruzeiro. Não foi um domínio absurdo do Cruzeiro, claro, como o time jogando em casa atacou um pouco mais, mas como eu falei, eu percebi um Vasco maduro, tendo o controle do jogo em determinados momentos, o que eu não vi o Vasco fazer nesses últimos jogos, e pensando já no Atlético Mineiro na quarta-feira, é isso que o Vasco tem que fazer, é ter controle do jogo em determinadas situações, esfriar o jogo. Claro que é um jogo de mata-mata, o Atlético vai ter que necessariamente fazer o resultado, vai estar com a faca no pescoço porque joga o jogo decisivo em São Januário, é um jogo diferente, com contornos diferentes. Mas em relação ao esquema tático, eu acho que mais do que o esquema tático, eu acho que o Rafael Paiva tem que achar um cara que pode até ser um atacante, mas tem que também fazer o meio campo, porque o Vasco, quando tem 3 atacantes, e não tem um meio campo de pegada, se ele repetir o Hugo Moura e Matheus Cocão, ele pode até ter um meio campo de pegada, mas ele para saída de bola, para tentar ter o domínio de alguma forma, é complicado. Então eu acho que ele tem que pegar um desses atacantes, talvez o Maxime, ou até mesmo aí quem sabe aí o Jean Davi também fazendo um pouco mais a meia, que entrou bem hoje. Apesar de eu não ter muita confiança no Jean Davi para ajudar na recomposição, mas hoje ele fez um bom jogo, ele deu trabalho, principalmente no que ele faz de melhor, que é atacar. Ele não ficou com função simplesmente defensiva, ele também preocupou o Cruzeiro caindo nas costas do lateral. Então, eu acho que para quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, já pensando na partida da Copa do Brasil, ele tem que entrar no mínimo com 2 jogadores como o Cocão e o Hugo Moura no meio campo para marcar. Eu entraria de novo com o Coutinho como titular,
Eu entraria também com Sforza nesse meio campo. Eu acho que eu colocaria o Sforza de início, pensando talvez no Jean Davi ou no Maxime num segundo tempo, e ficaria com o Emerson Rodrigues e Verratti no ataque. Os dois ali, o Verratti mais posicional e o Emerson Rodrigues fazendo as duas pontas, caindo cada hora para um lado, para tentar dar profundidade para o Vasco, e o Vasco também ganhar com isso no meio campo. Mas como eu falei, mais do que o esquema tático, eu acho que os jogadores têm que saber ter a função de recompor o meio campo desse time do Vasco, que hoje eu gostei de ver. Então se o Vasco jogar parecido com o que jogou hoje, recompondo, todo mundo com as suas funções direitinho, ninguém querendo inventar, eu acho que o Vasco tem tudo para dar trabalho para o Atlético Mineiro na quarta e conseguir um bom resultado. Bom resultado que eu digo é no mínimo um empate. Então vamos para as notas individuais aqui. O Vasco entrou com o Léo Jardim no gol. O Léo Jardim hoje não teve culpa no gol e no final evitou ali o gol da virada do Cruzeiro, nota 9. Léo Jardim, como sempre, muito regular. Puma Rodrigues hoje, gostei da partida do Puma Rodrigues, nota 8 para o Puma Rodrigues, autor ali do chute que originou o primeiro gol do Vasco de fora da área. João Vitor, também seguro, firme, ajudou o Vasco a distribuir o jogo, a ter o controle do jogo ali mais na intermediária, ali, mais no meio campo de ataque, partindo para o meio campo de ataque já quando o Vasco estava dominando o jogo. É importante ter zagueiros que saibam sair jogando com o pé por isso, porque se a gente for apertar um adversário para ter o controle, o zagueiro tem que saber encurtar as linhas para trabalhar melhor a bola. Ele sabe fazer, nota 7,5 para o João Vitor. Léo, idem, perdeu algumas divididas ali, sempre mostrando um pouco mais de insegurança do que o seu companheiro de zaga ali, o João Vitor hoje, nota 7 para o Léo. O Lucas Piton é o ponto fraco desse sistema defensivo do Vasco, não tem como falar, é um jogador importante no ataque. Se ele fosse um ponta, preocupado só com o ataque seria lindo, mas ele tem funções defensivas sim, e é um ponto fraco do Vasco. As costas, o zagueiro caindo nas costas dele, ou o volante adversário caindo nas costas dele, sempre leva muito perigo para o Vasco. Hoje ele tomou o gol do Zé Ivaldo ali nas costas dele, nota 6,5 para o Piton. O Hugo Moura muito bem na partida, até sair cansado, marcando bem na entrada da área, não dando chance para o Cruzeiro, bom na pegada, deu o chute ali que o Cássio defendeu ali no escanteio a favor do Vasco, que o Verratti fez o gol, nota 8 para o Hugo Moura. O Matheus Carvalho idem, assim como seu companheiro de volância também bem, marcando dos dois lados, ajudando ali na segunda bola, pegando quase todas, até a sua expulsão, que no meu ponto de vista foi injusto, então não vou cair a nota dele por isso, ajudou muito enquanto esteve em campo, nota 8 para o Matheus Carvalho. Felipe Coutinho pegando ritmo, já percebe que ele dá uma acelerada ali, diferente, já pega, abre espaço, o adversário já se assusta um pouco quando ele arranca, deu uma arrancada ali, um chute no primeiro tempo interessante, ainda errando, né, porque isso é mais ritmo de jogo que faz o jogador acertar mais esse tipo de chute. Então, nota 7,5 para o Felipe Coutinho, melhorando, para mim é o titular no lugar do Payet quando tiver ritmo de jogo. O David, uma pena ter saído, vai ficar sem nota, não mostrou muito. O Jean Davi, que entrou no lugar dele, gostei. Hoje ele não ficou tão preocupado em defender, porque o meio campo do Vasco estava mais fortalecido, ficou preocupado em atacar e preocupar o adversário, para o adversário também não vir amassando a gente. Então o Jean Davi hoje uma nota 7,5. O Verratti hoje, autor do gol, né? Então nota 8 para o Verratti. De resto ele brigou muito, tentou simular ali umas faltas, caiu, esperneou. O Verratti tem que parar um pouco com essa mania de ficar fazendo auê quando sofre um tranco, porque ele vai sofrer, não tem jeito, ele é artilheiro, os zagueiros vão chegar firme nele. Fez o gol, nota 8 para o Verratti. Emerson Rodrigues bem também, deu profundidade para o Vasco. Não foi substituído porque o Rafael Paiva justamente viu importância nele para preocupar o Atlético Mineiro, nota 8,5 para Emerson Rodrigues. Os que entraram, o Sforza no lugar do Hugo Moura, como eu falei, ele distribui bem o jogo, mas ele não marca tanto quanto o Hugo Moura. O Vasco correu, mas acho que era um risco calculado do Rafael Paiva, ele quis correr esse risco, não sei porquê. Sei, talvez o Hugo Moura tenha cansado já pensando na quarta-feira, e até aí eu entendo. Mas caiu um pouco o Vasco na pegada do meio campo, nota 7 para o Sforza. Paulo Henrique, que entrou no lugar do Felipe Coutinho para dobrar ali pela lateral também, para botar o Puma como ponta. Nota 7,5, fez sua função bem também, protegeu bem ali as costas do Puma, que virou um ponta, né? E o Galdames, que entrou no lugar do Jean Davi, eu vou dar uma nota 7 também, ajudou a marcar, um pouco perdidão ali no ritmo de jogo, porque não joga há bastante tempo. Então nota 7 para o Galdames. O técnico Rafael Paiva entrou com um esquema protegido, 3 jogadores no meio me preocupa um pouco, mas com o Hugo Moura e Matheus Carvalho melhora um pouco a pegada. E só um pouquinho dessa melhora na pegada já fez o Cruzeiro ser uma equipe que não veio tanto para cima do Vasco trabalhando pelo meio, porque 2 caras de pegada no meio muda tudo. O Felipe Coutinho ajudando na marcação, o Emerson Rodrigues ajudando na marcação, então o Vasco praticamente fez um meio campo com 4 caras brigando ali
o tempo inteiro. Então isso ajudou o Vasco a não correr sérios riscos no jogo inteiro, não ser dominado o jogo inteiro. E então o Rafael Paiva, por ter feito isso, não fez nada, nenhuma besteira no jogo. Até o gol do Cruzeiro ele já ia substituir, então ele não teve culpa, ele já ia tirar os caras, ia tirar quem? O Lucas Piton, a bola ia ser nas costas do Vitor Luiz, centro Vitor Luiz também abaixo. Então não dá para culpar o Rafael Paiva por não ter tirado o Piton. Então ele fez as substituições que tinha que fazer. Nota 8 para o Rafael Paiva. Espero que quarta-feira o Vasco mantenha essa lucidez que eu vi no time hoje, um time lúcido, um time sabendo o que fazer, um time que todos os momentos, como eu falei, do jogo teve um pouco de controle. Não foi só o Cruzeiro que teve o domínio do jogo, o Vasco também teve o domínio do jogo em determinados momentos. E é isso que a gente espera. A gente não quer ser sufocado o tempo inteiro, porque se a gente for sufocado o tempo inteiro, cansa nossos jogadores e a gente vai correr risco o tempo inteiro de tomar gol. Então ele fez um esquema hoje com um meio campo de pegada, o Vasco teve o controle naquele setor, o João Vitor e o Léo são jogadores que têm habilidade, sabem sair jogando com o pé. Então o Vasco teve o controle, quase todos os momentos do jogo o Vasco teve o controle. Então é isso, galera, valeu. O Vasco voltou na campo aí contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Um jogo difícil, espero que o Vasco mantenha a pegada da partida contra o Cruzeiro no último domingo, porque é um jogo importante, o Vasco precisa fazer o resultado, principalmente não perder, e não perder de goleada. Então Vasco e Atlético Mineiro, quarta-feira aí, jogo na Arena do Galo, 7h15. A esperança é que o Vasco faça um jogo lúcido, como fez diante do Cruzeiro, mantendo o meio campo de pegada, ou com 3 ou com 4, mas pelo menos 2 caras que marquem, Cocão e Hugo Moura são os preferidos hoje. Então é isso que a gente espera aí do jogo de quarta-feira, que é um mata-mata que o Vasco vai decidir em casa. O CBF mudou a data do segundo jogo, é dia 19, 6h30 em São Januário. O Vasco jogando no sábado, então diferente aí do que tem acontecido na Copa do Brasil, a pedido do Atlético Mineiro, também o Flamengo fez um pedido, por conta provavelmente aí de data FIFA, de acúmulo de jogos. O Vasco saindo mais uma vez prejudicado nessa história toda, porque prejudica sim o Vasco, muda todo o planejamento do Vasco, até para o Brasileirão mesmo. Então, segundo jogo acontecendo dia 19, 6h30, dia 19 é um sábado. É isso, galera, valeu, obrigado pela audiência mais uma vez, saudações vascaínas sempre, fui!